Queridos, amados irmãos, já passamos alguns minutos de joelhos, tivemos as representações de alguns conjuntos aqui, mas agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu peço a atenção de todos, por gentileza, para abrir a sua Bíblia. A representação que aqui está, eu peço a atenção de vocês. Se for possível você abrir a sua Bíblia, eu vou também pedir a ajuda do Marcelo para ficar ali com o microfone, para nos ajudar nas leituras. E queremos falar um pouco aqui, irmãos, sobre a leitura em que fiz alguns minutos atrás. Nos vai passar uma coisa muito interessante, que estamos, irmãos, vivendo um tempo que... Pode desligar, irmãos, esses aqui mesmo, pode deixar assim. Estamos, irmãos, em um tempo difícil, onde enfrentamos embates da vida. Os embates vêm e nós temos que ter a ciência que temos um Deus que Ele vela por nós de uma forma toda especial. E aqui lendo, irmãos, meditando nesta palavra em 2 Reis, capítulo 3, nos fala, irmãos, de homens, autoridades, reis, que estava à frente de situações difíceis, de batalhas. E aqui nós falamos sobre alguns reis que naquela época era dividido, era o reino norte e o reino sul. E aqui nós vamos ver nesse período, quando o rei Acabe morre, o seu filho Jorão, ele assume o reinado norte, e por sua vez no reinado sul estava agora Josafá. E nós entendemos, irmãos, nessas duas situações, onde nós encontramos... Pode ligar aqui, meu filho também está fazendo zoada. Aqui nós encontramos uma situação: reino norte, reino sul. E há uma diferença, irmãos, desses dois reis. O reino norte, o reino de Israel, comandado e reinado com o filho de Acabe, Jorão, era um homem que não estava na sua ciência no tocante em obedecer a Deus. Desta feita, agora existia este homem chamado Josafá, que era um homem temente ao Senhor, é um homem que obedecia a voz de Deus. E encontrando, irmãos, esta palavra, esse sentido em que nós vamos agora falar, e através da sua palavra nos revelar alguma coisa para a gente, para a nossa meditação. E já de antemão queremos agradecer a todos os amados irmãos que está acompanhando através dessa transmissão. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Entendendo, irmãos, esta palavra, eu vou entender aqui que agora estes reinados, mesmo tendo a divergência de conduta, de aceitar as permissão de Deus, ele agora é afligido pelos moabitas. E a Bíblia relata que agora o filho de Acabe, chamado Jorão, ele passa em revista e vê que agora o seu soldado que ali estava era pequeno para enfrentar os moabitas. Desta feita, agora este homem chama a pessoa de Josafá e diz: Josafá, agora eu quero uma ajuda sua.
eu preciso agora enfrentar os moabitas, mas o soldado que aqui eu tenho é pouco. E agora ele pede ajuda de Josafá. Josafá, sendo sensibilizado por este rei, ele atende a ajuda de Jorão. Dessa feita agora, ele pega também as pessoas, ou o reinado do Reino Norte e o Reino Sul. Agora este povo se reúne de uma forma enérgica, e também ele pega também o reino de Edom, que também servia ao Reino Sul. Agora encontrava agora, irmãos, 3 exércitos para enfrentar os moabitas. Mas nós entendemos agora, irmãos, que estes soldados, ou estes reis, eles seguem ao deserto. E agora eu quero botar um tema nessa nossa mensagem: Deus envia respostas nas crises. Nós entendemos, irmãos, que no meio da crise, Deus é o Deus que se compadece. Deus é o Deus que faz acontecer. E nós entendemos que os exércitos, eles agora estavam num número maior para enfrentar os moabitas. No deserto, irmão, nós encontramos seca, fome. No deserto, irmãos, encontramos não muita coisa boa. Nós encontramos desafios. Agora este homem, reinado norte, reinado sul, junta os exércitos para agora enfrentar os moabitas. Aqui eu entendo, queridos amados irmãos, que fazer onde e estar onde Deus determina que nós estamos, estar debaixo da vontade de Deus, estar nos preceitos do Senhor e ir de encontro à nossa vontade, é algo difícil. Porque eu costumo dizer, irmãos, que andamos na contramão da vida, andamos contra a maré. E chega um momento, irmãos, que o exército, quando chega no deserto, eles se perdem. Ele chega no momento de se perder no deserto. E se perder no deserto não é coisa boa. E nós entendemos agora, irmãos, que no deserto nós temos que ter ciência, que temos que ter cuidado. Um cuidado especial. Deserto, nós temos que ter calma. E agora esse soldado, juntamente com o Reino Norte e o Reino Sul, estavam numa situação agora de enfrentar os moabitas. O deserto existia. E aqui, irmãos, eu vou aprender situações que me levam a entender que a primeira coisa, irmãos, que eu tenho que ter ciência é que quando eu estou no deserto, eu tenho que ter calma. Deserto, irmão, nós vamos ver tanta coisa difícil. Nós vamos ver o sol, nós vamos ver areia, nós vamos ficar cansados, vamos ficar com sede. E a primeira coisa que eu tenho que entender é ter calma, é ter tranquilidade. Porque, irmãos, olhando a palavra, e se você for ler os versículos seguintes, você vai encontrar que agora esse soldado estava perdido no deserto. E trazendo para nós esta palavra, no momento que estamos vivendo, no meio dos embates, no meio das lutas, chega um momento, irmãos, que ficamos cansados, ficamos tristes,
Mas eu quero dizer, da mesma forma que Deus enviou o anjo para ser a favor de Josué, é o mesmo Deus que fala com você nesta noite. Eu estou ao teu favor nesta luta. No meio do cenário, quando o inimigo ele aponta o dedo sujo para Josué, para desfazer, porque Josué estava com as suas vestes sujas, Deus enviou o anjo para lutar a favor de Josué. E para dizer, o anjo chegou lá para dizer: quem é você para apontar o seu dedo sujo para aquele em quem eu escolhi? E há um momento da nossa vida, no meio da trajetória nossa, estamos fazendo a obra de Deus, estamos caminhando fazendo a obra do Senhor. Mas chega momento, no meio dos embates da vida, no meio dos desafios que aparecem em nossa frente, nós encontramos inimigos para querer deter a nossa marcha. E o momento que nós estamos vivendo, irmãos, onde por alguns momentos a igreja está fechada, mas nós estamos aqui de pé, de prontidão para fazer a vontade de Deus. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, igreja e amados irmãos que está a nos escutar através dessa transmissão, que eu tenho que ter calma. Você não vai precisar vender nada, você não vai precisar desfazer de nada. Deus é o Deus que vai providenciar algo para você. Mantenha calma, mantenha o equilíbrio. E em 2 Reis, capítulo 6, por gentileza, nosso jovem Marcelo nos ajude na leitura. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao 28, por gentileza. 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 24 ao 28. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça do jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Aqui nós encontramos, irmãos, um cenário em que o rei Ben-Hadad, o rei sanguinário, ele cercou Samaria. E agora o povo estava numa situação, irmãos, que não sabia o que mais fazer nessa situação. Agora aquela mulher começou a dizer: vamos matar os meninos, as pessoas começaram a dizer: vamos vender o que a gente tem. E nós aprendemos aqui que no meio da crise, no meio do deserto, no meio que quando nós olhamos ao nosso derredor, até dizemos: Senhor, e agora o que é que vai ser? Eu quero dizer com propriedade nesta noite para você: tenha calma. Tenha calma nessa situação. E a primeira coisa que eu encontro, que quando nós estamos numa situação perdida, que o que aconteceu com o exército naquele momento, eram 3 exércitos que estavam ali perdidos no deserto. E a primeira coisa que eu tenho que entender é manter a calma, é saber que no deserto Deus é o Deus que está comigo e com você. Nós entendemos que no deserto Deus é o Deus que envia anjos. Nós entendemos que no meio do deserto é um Deus que diz assim: tenha calma, porque você vai encontrar a saída. Oh glória. Mantenha calma. A primeira coisa que eu aprendo aqui, quando estamos perdidos, é manter a calma. A segunda coisa que eu aprendo aqui,
e entender que no meio da crise Deus me dá resposta, é ouvir as pessoas certas. É perdido. Se você não encontrar e não ouvir as pessoas certas, você pode entrar pelo caminho diferente, você não pode encontrar a saída. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é ouvir as pessoas certas. Há momentos na nossa vida que nós queremos desabafar com tanta gente. Há momentos que nós queremos, até pensamos que alguém vai nos ajudar em alguma coisa. E chegamos para ela, sentamos, falamos, contamos os nossos segredos. Falamos tantas coisas. E muitas das vezes nós não resolvemos nada. Fica tudo na mesmice. E muitas das vezes se torna até pior. Mas através desta palavra, Deus fala com todos nós nesta noite. Você tem que ouvir pessoas certas. Pessoas que estão querendo te ajudar, que estão querendo te aconselhar. As pessoas certas. E ainda nós vamos ver em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, por gentileza. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Isso. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Sabe o que acontece, irmãos? Nós temos que escutar pessoas que têm intimidade com Deus. Eu vou repetir novamente. Temos que escutar pessoas que têm intimidade com Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Estamos dando ouvido a tantas falas e estamos deixando de escutar a voz de Deus. Muitas vezes estamos, irmãos, de uma forma aleatoriamente, indo por caminhos diferentes, vozes diferentes, muitas vezes até nos prejudicando na nossa caminhada. Oh glória! Mas como disse Josafá, não há algum profeta do Senhor. Ele foi logo direto. Não tem nenhum profeta do Senhor? Será que as pessoas que você está procurando é do Senhor? Profetas do Senhor. Muitas vezes estamos deixando de escutar pastores que têm intimidades, mulheres de ciclo de oração que têm intimidade com Deus. A quem você está procurando? A quem você está ouvindo? E disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultamos por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Existe um que tem intimidade com Deus. Existe um que quando ora, Deus responde. Existe um que quando abre a Bíblia, Deus fala. Existe um que tem intimidade com Deus. Deus já está falando com tanta gente aqui nesta noite. A quem você tem dado e tem falado os teus segredos? É que vocês têm procurado ouvir pessoas certas? Oh, aleluia. Existe. Um dos servos do rei de Israel disse: existe Eliseu. Irmãos, as coisas são sérias. Deus está pronto para alertar a sua igreja. Mas sabe o que está acontecendo? Estamos dormindo, irmãos.
estamos dormindo no sono da indolência da espiritualidade. Oh, irmãos, estamos vivendo num tempo que poucas pessoas estão buscando em oração. As coisas estão à cara, irmãos, estão na frente, e nós estamos deixando levar por tantas coisas. Mas a quem você tem escutado? A segunda coisa que eu aprendo aqui é ouvir pessoas certas. A terceira coisa que eu vou aprender aqui, irmãos, é um culto de instrução, onde nós vamos entender que Deus ainda responde em momentos de crises. Eu tenho que entender que eu não tenho que atribuir culpa a ninguém. Eu vou repetir novamente. Eu tenho que entender que eu não tenho que retribuir culpa a ninguém. Muitas vezes estamos dando ouvidos a terceiros, ouvindo a vozes diferentes, até indo por caminhos diferentes, e até por a gente mesmo, o eu que existe dentro da gente, e deixando de escutar a voz de Deus para escutar a sua própria voz. Ei, o caminho por aqui, você vai. E quando você chega em determinado caminho, aí você começa a dizer: por que isso está acontecendo? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 3, versículo 10, por gentileza. 2 Reis, capítulo 3, versículo 10, o que é que diz? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Olha o que aconteceu aqui. O rei de Israel, Jorão, ele agora tinha convidado o rei de Israel, Josafá. Por sua vez, o rei Josafá convidou o rei de Edom. E agora, no momento que ele estava perdido no deserto, ele começou agora a questionar, reclamar. Então disse o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe: não há aqui algum. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis, estavam lá os 3 reis, para entregar nas mãos dos moabitas, atribuindo culpa ao próprio Deus. É o que acontece. Nós estamos numa situação que estamos indo por um caminho diferente. Aí quando encontramos o perigo, aí dizemos: Senhor, por que me trouxeste para cá? Mas no momentos de crise, Deus ainda responde crente. Oh, glória! No momento difícil, Deus ainda dá resposta àqueles que têm intimidade com Ele. Lembra que quando Deus tirou o povo das mãos de Faraó, através de Moisés, aí o povo agora estava sendo conduzido, mas quando chegou em frente ao mar, mas quando o exército estava atrás, eles oraram para Moisés. Parece que eu estou vendo aquele momento. Esse Moisés, por que tu fizesse isso com a gente? Querendo atribuir agora a culpa a Moisés e a Deus. Deus não faz o mal, mas sim faz o bem. Como disse Jó, como a sua mulher, dizendo: ei, renuncia esse teu Deus e morre. Jó abriu a sua boca e disse: ei, não é bem assim do jeito que você está falando, não, porque o meu Deus, Ele faz o bem, não faz o mal. Eu quero te dizer com propriedade nesta noite: o teu Deus está fazendo contigo, aleluia, no deserto, não é para você morrer, é para te fazer o bem. Cante. Todas as vezes que você atribui culpa para outras pessoas ou para Deus, é uma prova que você ainda precisa se arrepender. Eu vou repetir novamente. Todas as vezes, eu até anotei aqui, Deus falando comigo,
Todas as vezes que você atribuir culpas a Deus ou a outras pessoas, é uma prova que você não teve arrependimento. Escute a palavra de Deus esta noite. Não atribua culpa a terceiros. Cante. Oh, irmão, Deus está falando tão profundamente aqui nesta noite. Eu sinto a palavra, a essência da palavra nesta noite. Deus está falando contigo. Ei, o caminho que você está indo é um caminho diferente. Deus está dizendo para você: alerta, te alerta, acorda, porque Deus está trazendo uma novidade boa para você. Deus quer te conduzir a caminhos verdejantes, a caminhos tranquilos, em que você vai compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Mas que eu aprendo em lugares perdidos é que eu tenho que entender. Primeiro, é ter calma. Segundo, é ouvir pessoas certas. Terceiro, não atribuir culpa a Deus ou a outras pessoas. E quarta coisa que eu aprendo é falar pouco e ouvir mais. No meio da crise, nós temos que procurar ajuda. No meio do deserto, nós temos que procurar socorro. E quando eu falo menos e escuto mais, eu vou entender e vou compreender o caminho certo. O crente salvo em Jesus Cristo, ele sempre vai ouvir a voz de Deus. Ele não vai passar a falar pelos cotovelos por aí, não. Ah, porque alguém falou tal coisa, tenha cuidado. O verdadeiro crente salvo em Jesus, ele escuta a voz do seu Deus. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 12, acompanhe comigo, por gentileza, Marcelo. 2 Reis, capítulo 3, ainda, versículo 12, o que é que diz a sua palavra para todos nós? E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Está com ele a palavra do Senhor. Está com ele. A quem você está ouvindo? Está com ele. Ainda tem pessoas, irmãos, que deixam de escutar conselho de homens de Deus, de mulheres de Deus, para escutar conselho de terceiro. Ah, porque acho que fulano é assim. Tenha cuidado. Essa pessoa tem intimidade com Deus. Falar pouco e ouvir mais. A quem você está ouvindo? Quem está em espírito, ele entende todas as coisas. E disse Josafá: Josafá é um rei de Judá, pois Josafá, ele temia Deus, diferente do rei de Israel. O rei de Israel, o filho de Acabe, Jorão, ele não obedecia à voz de Deus, mas Josafá sim. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor, está com ele. Quer seguir o ritmo e chegar no ponto desejado? Obedeça a quem tem intimidade com Deus. Então o rei de Israel, e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom, foram 3 reis, desceram a ele. Eu vou repetir novamente. Desceram a ele. E a quinta coisa que eu aprendo aqui: quando eu entendo que eu estou no momento de crise, e eu tenho que entender Deus falar. E a quinta coisa que eu aprendo aqui:
é ser humilde, é se humilhar. Quer ouvir Deus falar? Deixa. Oh, aleluia. Quer ouvir Deus falar? Deixa. Araiô, anei, astorei, hanai. Oh, aleluia. Há momentos da nossa vida, irmãos, que nós temos que entender que temos que descer a casa do oleiro. Quando Deus falou, ei, desce a casa, se levanta-te e desce, porque estava sentado, estava no apogeu. Se levanta-te. Há momentos da nossa vida que nós estamos assim, relaxados demais. Há momentos que nós estamos no terraço. Há momentos que nós estamos no lazer. Aí Jesus disse, ei, não é momento de lazer não, é momento de acordar. Não é momento de ouvir palavras de terceiro, não. É momento de você se acordar. Se levanta e desce a casa do oleiro. E lá você vai escutar a minha voz. Oh, aleluia. Te levanta e desce a casa do oleiro. E lá você vai escutar a minha voz. Momentos de crise, Deus responde. Mas eu tenho que entender que o caminho é da humilhação, é me humilhar, é descer. Eu vou repetir novamente. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor, está com ele. Escuta ele, obedece a ele, que tudo vai dar certo. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Sai desse pedestal que você está. Desce, cante. Oh, aleluia, oh, glória. Eu não sei aonde você está, mas Deus está falando contigo nesta noite. Ei, deixa do teu orgulho besta, deixa da tua prepotência. Escuta a voz de Deus nesta noite que fala contigo. Desce a casa do oleiro. Arai, ono, exterior, anai. Desce. Há momentos de crise da nossa vida que nós temos que entender a voz de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, por gentileza. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Crônicas, capítulo 7. Oh, aleluia. Versículo 14. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia. 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu vou fazer. Aí eu entendo aqui, é preciso eu entender a voz de Deus. No meio de crise, sabe o que Deus quer da gente? É que eu busque a Ele, é que eu me levante, saia do meu apogeu e busque a sua face em oração, em jejum. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, cante e orar, buscar a minha face, coisas grandes eu vou fazer. Receba esta palavra desta noite. Oh, anai, eu sou, enei, orou, anai. Receba esta palavra nesta noite. Um momento de crise, é deserto, em que Deus se revela para você e diz: ei, o caminho é dado.
nome de Jesus. Aramanai, eu sou Enei. Desça. E a sexta coisa para nós finalizarmos, como resposta de Deus nas crises, como resposta de Deus no deserto quando estamos perdidos, está no versículo 20 de 2 Reis, capítulo 3. Por gentileza, Marcelo. 2 Reis, capítulo 3, versículo 20. Aleluia. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu quero dizer para você nesta noite, que no meio do deserto, onde você está perdido, Deus vai mandar água para você. Oh, aleluia. Deus vai mandar água para você. Eu quero dizer com propriedade nesta noite, você não vai morrer no deserto. No momento de crise, Deus te dá resposta nesta noite. No momento que você está perdido, Deus te dá resposta nesta noite. As águas vão correr ao teu favor. Receba nesta noite essa palavra profética. As águas vão correr ao teu favor. Oh, aleluia. Ainda em Ezequiel, capítulo 47 e o versículo 3. Ezequiel, capítulo 47 e o versículo 3 ao 9, para concluirmos. Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 ao 9. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou, e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem à campina, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Deus envia resposta em momentos de crise. Deus envia resposta no momento de crise. E eu quero dizer como esta é a última providência de Deus. Não se preocupe que as águas, elas subir, ela vai dar no tornozelo, vai dar no joelho, vai dar nos ombros. Mas não se preocupe não, que esta água tem um poder de trazer vida. Receba esta palavra profética nesta noite, você que está em casa. A última providência de Deus no deserto é que Deus vai trazer água para você. Aleluia, a Bíblia diz que a água foi para o lugar morto onde não tinha vida. A água foi para lá, e eu quero dizer com propriedade nesta noite, no meio que você, da tua jornada, que você acha que está perdido, Deus vai trazer água no deserto e você está. E Deus vai trazer vida. Onde está morto, Deus vai trazer vida. Receba esta palavra profética nesta noite em nome de Jesus. Cante.
Deus envia a resposta das crises. Mas eu tenho que entender e ter calma. Eu tenho que entender e ouvir pessoas certas. Eu tenho que entender que eu não tenho que atribuir culpa a ninguém. Eu tenho que entender e falar pouco e ouvir mais. Eu tenho que entender que tenho que andar pelo caminho da humildade. E por último, eu tenho que entender que no deserto eu tenho um Deus que pode trazer água para saciar a minha sede. Eu não sei a sequidão que você está vivendo, eu não sei qual a luta que você está vivendo, mas eu quero trazer uma palavra para você nesta noite. No meio do teu deserto, Deus vai trazer água e Deus vai trazer vida para você. Creia nesta palavra profética, confie nesta palavra, porque Deus está falando contigo nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Onde você olhar para um lado, para o outro, e dizer: Deus, como é que eu vou sair deste deserto? Eu não sei como você está entendendo esta palavra, mas eu estou sentindo uma alegria sobrenatural dentro de mim nesta noite. É porque Deus falou com tanta gente aqui que está ouvindo esta mensagem aqui nesta noite. Aleluia. Deus é o Deus que dá resposta no meio da tua aflição. Ou que você olha que está perdido, aí Deus diz: ei, nada está perdido. Vai ter água, vai ter alimento. No deserto você não vai morrer, vai ter vida, porque o Deus é o Deus que traz esperança e vida no deserto. Cante. A guerra nós estamos enfrentando. Como o rei do norte, como o rei do sul, como o rei de Edom se juntaram para enfrentar os moabitas, nós temos que unir forças, irmãos. Cante. Não chegou o tempo de nós brigarmos entre nós mesmos, não. Não chegou o tempo de nós estar com palavras paralelas, querendo ofender um ou outro, não. Como estes reis, mesmo, irmãos, não tendo a mesma simpatia de adorar o mesmo Deus, mas eles se juntaram entre eles. Aumentou o exército. Antes o rei de Israel passou a revista, viu que o povo era povo, e agora disse: eu tenho que me ajudar. E agora a palavra é para todos nós. Chegou o tempo de nós nos juntarmos. Ah, mas eu não gosto de fulano, nem Beltrano. Ei, o momento é de se juntar. O momento é de juntar as forças, irmãos. Porque estamos numa guerra, numa batalha em que Deus está voltando. E a Bíblia diz: sem a santificação, sem o amor, eu não posso ver a Deus. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida com o nosso irmão? Será que estamos unindo as nossas forças, nossas mãos, para um objetivo único? Fique com esta palavra desta noite. O momento é de unir as nossas forças, de caminharmos juntos. O momento não é de falar de ar nem de ber. O momento não é de trazer contendas. As maus conversações corrompem os bons costumes. O momento não é deste, o momento não é este. O momento, como estes reis se juntaram para um objetivo único, é o mesmo objetivo que nós estamos aqui. Do meio desta luta que estamos vivendo, é de unir as nossas forças, santificar a nossa vida e dizer ao nosso irmão: ei, o que der para você vai dar para mim. Lembra que nós somos um corpo, e assim bem ajustados, onde Cristo é a cabeça. E nós temos que entender esta palavra. Se você não entender isso, procure entender. Aonde você estiver, repita comigo: ainda existe esperança
nenhuma resposta na crise. Fica com esta palavra. Guarda esta palavra em teu coração. E no momento de crise, você vai lembrar que existe um Deus, que no meio do deserto é um Deus que pode trazer água para saciar a tua sede. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, agora e para todo sempre. Amém.